E quando algumas pessoas souberam que eu iria estar aqui ministrando a palavra de Deus com os irmãos, participando deste culto, me pediram: pastor, conta aquele testemunho, pastor, aquele testemunho, mas conta daquele jeito que o senhor conta, aquele testemunho daquela criança. Eu vou contar para vocês em poucas palavras. Há muitos anos atrás, lá no bairro de São Paulo, de Vila Espanhola, ali tinha uma família, e tinha uma criança ali de 2 anos e meio de idade. E aquela criança, naquela época, meus queridos irmãos, ele estava em casa, juntamente com algumas pessoas, e uma senhora que trabalhava naquela casa. Ela usava, naquele tempo, era bastante costumeiro usar soda cáustica para poder desentupir alguns ralos e alguns encanamentos. Era muito corriqueiro isso. E aquela mulher então pegou uma lata de soda cáustica, colocou em cima de um murinho lá, e aquela criança chegou, olhou, ele pensava que era açúcar cristal, e era soda cáustica. Pensando que era açúcar cristal, enfiou ali a sua mãozinha, e quando ele encheu a mão, a mulher viu. A senhora viu e gritou: não, 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 não. E ele, com vontade de comer o açúcar cristal, rapidinho jogou tudo na boca e engoliu a soda cáustica. Naquele momento, naturalmente, a soda começou a queimar por dentro, aquela criança começou a gritar, aí todos vieram ao socorro, aquela criança desmaiou, e aquela senhora disse aos seus pais: ele comeu soda cáustica e não sei o quê, e correram com aquela criança. Naquela época, seus pais eram muito simples. Ele tinha ali uma charrete, não sei se vocês sabem o que é charrete, cavalo, e ali a charrete, ele sentou em cima com a esposa e com o menino, e ali perto não tinha nenhum táxi, era um lugar muito simples. Eles correram até o bairro vizinho, onde tinha uma praça, e ali tinha um ponto de táxi, e eles chegaram ali, deixaram a charrete, pegaram um táxi e foram até o centro da cidade de São Paulo, um dos únicos hospitais que atendia todas as pessoas, que era a Santa Casa de Misericórdia. E eles foram à Santa Casa, e ali eles entraram com aquela criança. Os médicos correram com ela e entraram para dentro, e os pais ficaram ali fora orando. Eles eram crentes, logicamente, ficaram orando, e a criança lá dentro, e demoravam meia hora, e 1 hora, e 2 horas, 3 horas. Sai o médico. O médico sai e fala: olha, pais, eu quero dizer para vocês que a situação daquela criança não é boa. O filho de vocês, ele comeu uma porção muito grande de soda cáustica, e vocês demoraram muito para chegar até aqui. E acontece que a soda cáustica, ele tragou a soda cáustica, e a soda cáustica foi descendo no esôfago, foi queimando e grudou as paredes do esôfago. Agora essa criança não tem mais um esôfago. Ela grudou a parede. E também ela deixou naturalmente soda cáustica na boca. Vocês, naturalmente, por não saberem, poderiam ter lavado a boca, mas não, pegaram a criança e trouxeram. Agora a soda cáustica está comendo toda a língua dessa criança, e os seus lábios também. Essa criança está em coma neste momento. Essa criança não tem nenhuma esperança de viver. Eu quero só preparar o coração de vocês e dizer: essa criança está desenganada dos médicos. Nós não podemos fazer nada em prol desta criança. Somente agora, disse ele, um milagre de Deus. A mãe pula e diz assim: pois é, doutor, os senhores não podem fazer mais nada, mas eu creio no Jesus, o Jesus poderoso, que quando nós clamamos, Ele ouve a nossa oração. Aleluia, glória a Deus. E os pais disseram: nós podemos vê-lo agora? Podem, entram lá, podem ver. Os pais entraram, o filho ali no balão de oxigênio, em coma profundo. A mãe se aproxima, o pai chora, eles oram, conversam um pouco, e a mãe diz: olha, volta, continua com os nossos filhos lá, cuida dos demais, eu vou ficar aqui no hospital.
eu vou ficar aqui orando por ele. Já que os médicos não podem fazer nada, o Jesus que eu creio vai fazer alguma coisa. E ela começou a orar, e ali, com um algodão na mão, ela tirava os pedacinhos de carne podre que estava caindo dos lábios da criança. Aquele médico disse assim para eles: olha, se por um milagre essa criança viver, que eu acho muito difícil, mas por um milagre, se ela viver, ela vai ter que andar com uma máscara na cara, como essa que nós andamos aí, o tempo todo com uma máscara. Por quê? Porque não vai ter lábios mais, vão estar com seus dentinhos expostos, não tem mais lábios, porque a soda cáustica está comendo todos os seus lábios. Não haverá possibilidade de falar. Por quê? Porque a soda cáustica está comendo toda a sua língua. Não vai ter condições de se alimentar pela boca. Tem que colocar um aparelho aqui, chamado traqueotomia, para que ele possa se alimentar por este canudo direto ao estômago, porque ele não tem mais esôfago. E aquela mãe ali ficou o dia inteiro. Chegavam as enfermeiras e diziam: minha senhora, senta um pouco, descansa. Eu vou cuidar do seu filho aqui, eu fico aqui com ele um pouquinho. Ela: não quero. Não quero, por favor, eu não quero. E vinha outra e insistia, ela: por favor, não insista. Eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui perto dele. Deixaram a mulher, e ela ficou ali chorando, e ali tirando a carne podre dos lábios, da língua, e veio lá a primeira noite, aquela mulher em pé, do lado do filho. Ali ela ficou orando, e orando ao Senhor, e clamando a Deus, e pedindo misericórdia. Só sabe o que é isso, quem por isso já passou. No outro dia de manhã, o pai chega, eles conversam mais um pouco, passa o médico, examina a criança, fala para os pais: sinto muito, ele está no mesmo quadro, nós não podemos dar nenhuma esperança. E a mãe e o pai então volta para trabalhar, e a mãe volta a ficar ali dando o cuidado para o filho. A enfermeira novamente vem insistir, ela disse: não, eu não quero, eu quero ficar em pé aqui, do lado do meu filho. E a enfermeira disse: a senhora passou um dia todo, a noite toda, e agora até o meio-dia a senhora está em pé aqui, por que a senhora insiste tanto em ficar aqui? Ela disse: sabe por quê? Porque eu creio em um Jesus, um Jesus poderoso, aleluia, eu estou clamando a Ele, para que Ele venha curar e salvar o meu filho, livrar o meu filho da morte, aleluia. E ela disse: eu tenho certeza que Ele está ouvindo a minha oração, e eu quero estar aqui em pé, para ver a cura do meu filho. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Meus queridos irmãos, passou ali o segundo dia, veio a segunda noite, o terceiro dia, e quando foi lá no final do terceiro dia, lá na congregação onde se congregavam, os irmãos se reuniram para orar. O pai da criança chamou o pastor e contou tudo a ele o que estava acontecendo. O pastor então disse àquelas pessoas o que estava acontecendo e pediu que toda a congregação se colocasse de joelho. E disse o pastor: não peça nada para vocês, agora nós só vamos pedir pelo filho do nosso irmão que está entre a vida e a morte lá no hospital. E ali eles se ajoelharam e começaram a orar. Lá no hospital, a mamãe olha para o relógio, a mãe daquela criança olha para o relógio, e ela olha e diz: nesse momento, a igreja está orando, e eu quero orar com a igreja. E ela começa a orar, ela orando, a igreja orando. Lá na igreja, Deus usa uma irmã em profecia, e a irmã se levanta e diz para o pai daquela criança: meu servo, não temas, porque eu já fiz a obra na vida do teu filho. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Lá no hospital, a mamãe estava orando pelo seu filho, e de repente, com os olhos fechados, ela teve uma visão. Nesta visão, ela via que os crentes lá da sua congregação, os seus irmãos, vinham e começavam a arrodear o leito lá do seu filho. Eles arrodeavam, e ali estavam eles. Naquela visão, ela viu que lá no canto da parede surgiu um homem todo de branco.
Aleluia. E aquele homem olhava para ela e sorria. E ela sorria para ele. E ele então caminhava até onde estava o filho. E ela diz que ele estendeu a sua mão. E ali desapareceu. E ela desapareceu toda a visão. E ela ficou com os olhos fechados ainda, querendo continuar vendo aquela visão. Mas a visão já havia terminado. E ela então abre os olhos. Quando ela abre os olhos, o filho estava sentado, puxando o balão de oxigênio. E ela então ajudou ele a tirar. E disse: meu filho, está tudo bem com você? Ele balançou a cabeça. Você quer alguma coisa, meu filho? Ele disse assim: eu quero, mãe. Eu estou com fome, eu quero comer alguma coisa. E ela disse: meu filho, fica aqui, meu filho. Não sai daqui não, como se a criança fosse sair. Fica aqui que eu vou buscar um copo de leite para você. E ela foi lá e disse para a enfermeira: enfermeira, por favor, me traz um copo de leite. Meu filho despertou e ele está com fome. Ele quer tomar leite, traz um copo de leite. E quando a enfermeira entra, ela vê a mamãe acariciando o filho. A mãe acariciando o filho sentado, a mãe acariciando. E quando a enfermeira vê aquilo, para com o copo na mão. Ela parou, sem acreditar no que estava vendo. A mãe foi, pegou o copo da mão dela e deu para o filho, e ele começou a tomar. Quando ele termina de tomar, ele disse assim: mamãe, eu quero mais leite. Me busca mais, eu quero mais leite. Ela deu o copo para a enfermeira e disse: vai buscar mais leite para o meu filho. A enfermeira foi, e quando ela voltou com um monte de enfermeiras, aquela procissão de enfermeiras. E chegaram: você quer ver? Quer ver como é verdade? Toma, mãe, dá para ele, mãe. A mãe deu e o filho começou a tomar o leite de novo. Tomou todo o leite, olhou para a mãe e disse assim: eu quero mais leite. E as enfermeiras ficaram assim, atônitas, perguntando: o que aconteceu? O que foi que a senhora fez? Como é que essa criança estava quase morta e agora está falando? Essa criança nunca mais poderia falar. O que é isso? O que a senhora fez? Eu não fiz nada. Eu só clamei ao Jesus de Nazaré. Aleluia. E ele veio aqui, visitou e curou o meu filho. Glória a Deus. Aleluia. No outro dia, meus irmãos, o pai daquela criança chega ao hospital, encontra a esposa lá na porta do hospital. E quando ela encontrou: minha filha, você não sabe o que aconteceu ontem lá na igreja. O que foi? Lá na oração, Deus usou uma irmã em profecia, e ela disse: não temas, meu servo, porque eu já fiz a obra na vida do teu filho. E disse para ela: olha, não fique preocupada, Deus já fez a obra. Eu falei: preocupada? Eu vi quando Jesus veio aqui e curou o nosso filho. Ele está curado, glória a Deus. E o pai, então, onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele falou: ele estava correndo lá no corredor do hospital, para lá e para cá. A criança estava brincando. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré, ele ainda escuta as nossas orações. E para falar para vocês, como eu sempre conto essa história, e que me pediram que contasse desta maneira, aquela criança sou eu que aqui estou nesta noite. Aleluia. Eu que aqui estou. O Jesus de misericórdia, aquele que do nada faz alguma coisa. Ele deu novamente os meus lábios e a minha língua, para que eu pudesse estar aqui nesta noite, contando as maravilhas de Jesus Cristo para você, e dizendo que Ele ainda está vivo. Jesus Cristo pode realizar milagres na tua vida. Creia neste Jesus de milagre. Assim como Ele apareceu para minha mamãe, estendeu as mãos sobre a minha vida e me deu novamente a oportunidade de viver e estar aqui com vocês. Jesus pode te visitar nesta noite, aonde quer que você esteja. Creia em Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus.